Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é Alê Fernandes. Hoje eu quero compartilhar com você um trecho da Palavra de Deus que se encontra em Deuteronômio, capítulo 34, o verso 7. Diz assim: Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. Irmãos, eu quero destacar esse verso 7 aqui, porque o texto de Deuteronômio 34 vai falar sobre a morte de Moisés, né? Moisés sobe no Monte Nebo, vê a terra prometida e morre. Irmãos, o Monte Nebo é um monte muito alto. É um monte que tem pessoas que levam dias para subir. E aí, o texto vai dizer que Moisés, ele tinha 120 anos quando ele subiu esse monte. Irmãos, esse monte até hoje existe e é um monte muito alto, muito alto. E eu fico pensando como um homem de 120 anos pode subir um monte dessa dimensão, dessa altitude. E o texto vai dizer que ele tinha 120 anos quando ele morreu, porque ele subiu, ele viu a terra prometida e ele morreu. E aí o texto diz também que os olhos dele não escureceram, ou seja, ele não perdeu a visão, ele enxergava bem. Moisés enxergava bem, né? Hoje, com 40 anos, a gente começa a perder a visão. A nossa visão começa a ficar cansada, a nossa visão começa a ficar turva, mas o texto vai dizer que os olhos dele não se escureceu, ele não perdeu a visão dele, ele não tinha embaraço para enxergar, né? Aí o texto também vai dizer que o seu corpo, e ele nem perdeu ele o seu vigor. Irmãos, tem pessoas que com 30 anos já está cansado, e a gente com 40 já começa a sentir um monte de dor. Mas o texto diz que Moisés com 120 anos não perdeu o vigor, ou seja, o mesmo vigor que ele tinha novo, ele passou a ter com 120 anos de idade também. E eu quero trazer uma aplicação para a minha vida e para a sua vida nesse momento, através dessa palavra, porque, irmãos, muitas das vezes nós perdemos a visão daquilo que Deus nos prometeu. Nós deixamos a nossa visão escurecer com relação àquilo que Deus nos deu, às promessas do Senhor. A gente deixa de avistar aquilo que Deus nos deu. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que eu e você tenhamos essa mesma disponibilidade, esse vigor de Moisés, que os nossos olhos estejam focados em Deus. Não perca a visão daquilo que Deus tem falado que é seu. Não perca a visão daquilo que Deus tem para te dar. Não perca a visão do céu. Não perca. E a segunda coisa que eu quero dizer para você, não desanime. Moisés com 120 anos tinha vigor, de jovem ainda. Ele não perdeu o vigor. E isso, muitas das vezes, irmãos, nós desanimamos na nossa caminhada, nós perdemos o vigor, nós perdemos a força, perdemos a esperança, perdemos o ânimo. Mas eu quero dizer para você, repreenda isso em nome de Jesus. É você que precisa lutar contra isso, é você que precisa vencer isso. Eu aprendo com essa palavra desse texto que, irmãos, independente da situação que eu viva, eu não posso perder o vigor, eu não posso perder o desejo de caminhar, eu não posso perder o desejo de fazer o que é certo. Moisés, desde o dia que teve o um encontro com Deus, lá na sarça ardente, Moisés, ele teve um encontro, ele decidiu ser obediente ao Senhor. E Moisés foi um grande homem. Moisés teve muitas dificuldades e muitos motivos para desistir. Moisés foi libertador de um povo que saiu do Egito, que era para passar pouco tempo na caminhada. Só que a dureza do coração, a rebeldia do povo era tão grande, a mente do povo era tão pequena, que o povo demorou, uma viagem que era para demorar dias, demorou 40 anos. Por conta da dureza do coração do povo. Mas ainda assim Moisés não desanimou. O povo se rebeliou, Moisés não desanimou, não perdeu o vigor. O povo era rebelde, era desobediente. O povo se misturava,
Mas Moisés não desanimou, Moisés não fraquejou, Moisés não perdeu o vigor. Não deixe que as dificuldades que você enfrente, que você vai enfrentar ou que você esteja enfrentando, vá fazer você perder o vigor. Perder a vontade de crescer, de lutar, de vencer e de chegar. Não deixe. Não perca o seu vigor, irmão. Lute, não perca a visão daquilo que Deus tem para você, não perca a tua força e o teu vigor. Continue na caminhada. E se a luta estiver grande, ore, busque, jejue, busque alguém que possa te ajudar na caminhada, porque Moisés, ele tinha o seu irmão Arão. E eu quero dizer para você, Deus sempre levanta alguém para abençoar e te ajudar na caminhada. Deus abençoe a sua vida. Não perca o vigor, não perca o foco, não perca a visão. Deus sempre levanta alguém para ser um Arão. Deus sempre levanta alguém para nos ajudar em oração. Deus sempre vai levantar. Não perca o seu vigor, não perca a sua visão. Deus te abençoe. Que você medite nessa palavra. Descanse no Senhor e continue firme, em nome de Jesus.